Boa noite, pessoal. Estava falando aqui que dia 21 de abril é um dia triste, os católicos, nós católicos, né? Perdemos o nosso chefe, né, da igreja, mas é o dia do 21 de abril também, o dia de celebração do policial civil, tá? Do ponto de vista jurídico, é onde acontecem as progressões e promoções. Ah, professor, então você promovido hoje? Só que na Polícia Civil, daqui que publique, daqui que... Mas vem tudo retroativo a dia 21 de abril, tá? Então, quando você for promovido ali, aí vai passar 3, 4 meses para vir. Aí vem os R$ 500 vezes 3 vezes 4. Não quero não, pode devolva, doe, faça o que quiser, né? É um dia bom, dia 21 de abril, e dia de Tiradentes, né? Então, vamos começar hoje, tá? Aula 01. Eu vou colocar no grupo as aulas que já gravaram aí, que eu já gravei aí, a playlist, tá? A playlist, colocar no grupo, de algumas aulas que nós já gravamos aqui, que eu não tenho nem coragem. Se eu for falar aqui para vocês aqui sobre direitos fundamentais, a casa é asilo inviolável do indivíduo, eu vou ser morto aqui. Então, assim, nós já vimos aqui princípios fundamentais, já está gravadozinho, são só 5 encontros. Já está a playlist, já está aberta, vou mandar hoje no grupo, com os materiais. Já vimos aqui princípios fundamentais, o artigo 1º ao 4º, os elementos estruturantes, lembra? Forma de Estado, forma de governo, sistema de governo, regime político. Começamos os direitos e garantias fundamentais e paramos nos remédios constitucionais. A aula, já separei essas aulas, mandar para o seu material, para você dar uma lidazinha, tá? Professor, eu já vi isso. Olha só o material, então, tá? Porque são as aulas iniciais. O que vai cair, pessoal, vai ser uma questãozinha lá sobre inviolabilidade, sobre associações, que é minha aposta, né? As regras de associação, que não pode haver autorização para a sua criação, tá? Essas coisas, mas que se for para representar os seus associados, tem que ter autorização expressa, dissolver, suspender, aquelas regras que nós vimos aqui. Pessoal, são encontros rápidos de 1h, 1h20, 1h30, tá? Então, só para pegar. E aí eu venho da onde eu parei. Essa primeira aula, eu fiquei com medo, eu acho que não vai cair, não. Essa primeira aula que é da apostila, tá? Quem é da turma, eu vou colocar novamente, tivemos vários alunos aí, resgatamos aí Paloma, né? Paloma tá em Fortaleza, conseguimos trazer ela para o curso, um beijão, Paloma, muita gente aí de fora, tá? E aí a gente está resgatando esse pessoal para estudar ritmo de prova. Não adianta nada você estudar, eu estudei, na hora de dar o gás, não sei se eu vou. Não, meu filho, aqui a gente vai ver tudo, tá? Vai pegar tudo. Então, eu vou mandar a apostila novamente, a apostila completa, e essa aula aqui é a aula 01. A matéria é boa, a matéria? É horrível essa matéria, mas vai cair. E vai ser uma questão fácil. Então, qual é o tema de hoje? Conceito de Constituição, tá? A estrutura da nossa Constituição, a questão dos elementos orgânicos, os elementos da Constituição, e aí, minha aposta que caiu no último concurso, né? A classificação de nossa Constituição. Isso não era matéria, não era, pessoal, matéria para o baixo clero. O que seria o baixo clero? Nós, agentes da autoridade. Isso é matéria para quem? Para as autoridades. Só que desde o concurso passado, Polícia Civil da Bahia, Polícia Penal da Bahia, todos os concursos começaram a cobrar. E o da Polícia Civil cobrou, caiu no edital e cobrou na prova. Então vai aprender hoje. Se cair, vai ser uma questãozinha fácil. Não tem erro. Eu ainda lembro a primeira vez que eu vi esse material. Essa aula foi delegado da Polícia Federal lá no Damásio de Jesus, em 2011, que eu fiz o curso lá. Olha aí. E eu ainda lembro o professor lá escrevendo, a letra horrível, né? O professor que eu admirava, que era o Flávio Martins, era telepresencial a aula. Quer fazer uma pergunta? Tinha que digitar lá e mandar para lá, e ele tinha que ler a pergunta para todo o Brasil, para responder em sala de aula. Ninguém perguntava. Vai que a pergunta é estúpida e todo o Brasil vai saber que você é burro, né? Então, a gente não perguntava. E era 5, 6 pessoas só, tá? Na sala, ela telepresencial. Hoje não se utiliza mais isso, né? Mas eu ainda lembro, não tinha esses esquemas, essas frasezinhas, esse material colorido, café quente, não tinha, né? Isso aqui é novidade, né, para nós. Beleza? Então, a gente vai entrar aqui em conceito. Pessoal, na minha época, era 3 conceitos. A gente vai ampliar para 5 conceitos. Se você perguntar para mim assim, rapaz, o que é que tu acha de Constituição? Qual é o conceito de Constituição? Para tu, o que é Constituição? Você vai falar assim, eu acho, né, que você vai falar. Rapaz, Constituição é a norma, é a lei mais importante do país. Deveria falar isso, né? E isso é um conceito de Constituição. Em qual concepção?
jurídica. Então, a gente tem que saber que já houve a tentativa de conceituar a Constituição. Na minha época, eram esses três. Concurso agora de Polícia Penal, de oficial da Polícia Militar, está trazendo mais dois. E, inclusive, caiu no Pernambuco. Vamos lembrar aqui, o que é que você precisa saber. Quem já viu isso, vai só revisar. É a parte boa. Quem não viu, vai ter que quebrar a cabeça amanhã. Que vai ter que quebrar as cabeças nas revisões, nos simulados. Tem que decorar. Primeiro sentido é o quê? Sociológico. Quem é sociológico, pessoal? Ferdinand Lassalle. Lassalle, ou Fernandinho, tá? Ferdinand Lassalle. Tem que lembrar. Fernando Lassalle, sociológico. Decora. Sociológico, Fernando Lassalle. O que é que ele fala, hein, pessoal? Se é sociológico, vai falar o quê? Que a Constituição é reflexo da sociedade. Mas ele disse uma frase que você tem que decorar. O que é a Constituição? É a soma dos fatores reais de poder. Todo mundo já decorou isso, vai saber. É a soma dos fatores reais de poder. Constituição é o quê, professor? Olha se o pessoal do online aí consegue ver a cor vermelha. Professor, estou achando pelo YouTube, está ruim a imagem. Configurações, bota lá em alta definição. Tá? Bota lá, como é que eu faço? Ó, o zoomzinho, a qualidade. E é bom ter que ter internet, né? Aí, pessoal, é no 5G, tá morto, né? Vai gastar com sua porra, mas se for em casa, na BrisaNet, dá certo. É a soma dos fatores reais de poder. Para ele, meu filho, Constituição, para ele, Constituição é o reflexo da sociedade. Então, você vai ter a sociedade, você vai ter as relações sociais, e essas relações devem ser refletidas fielmente aonde? Na nossa Constituição Federal. Nele eu amplio um pouco, porque ele falou assim, se a Constituição não refletir os reflexos sociais, as relações sociais, será o quê? Uma mera folha de papel. De vez em quando cai isso em prova. Falar o quê? Quem é que falou que a Constituição, se ela não representar a soma dos fatores reais de poder, será uma mera folha de papel? Fernando Lassalle. Então, decora Ferdinand, sociológico, e lembra, é a soma dos fatores reais de poder. A sociedade vai ser refletida na Constituição. Se assim não for, será uma mera folha de papel. Será uma mera folha de papel. Ele não escreveu, pessoal. Ele aqui falou sobre isso num discurso. Era bem novinho. E aí, esse discurso dele foi tão bom que transformou em livro. Tá? Já falei aqui, morreu bem novinho, não chegou nem aos 40 anos. Se apaixonou por uma mulher, o pai proibiu e obrigou ela a casar com outro homem. E naquela época, se resolvia na base do duelo. Ele chamou o cara para o duelo e aí foi baleado, né? Morreu. Passou dias, um tiro na barriga. Né? Morreu bem novinho. Chegou nem aos 40 anos de idade. Tudo por amor, né? Você vê que o cara é inteligente, mas quem não está, né? Quem está ali, quem nunca, né? Como se fala, né? O nosso querido André, tá bom? Já Carl Schmitt, não. Esse aqui quase dura um século, né? Chamado de poeta ou jurista maldito. Por quê, professor? Porque ele era do partido nazista. Ele foi que idealizou e que justificou. Como é que se justifica um partido nazista? Como é que eu torno constitucional um massacre que houve, né? Essa questão toda que houve. Pessoal, é o pensador. Carl Schmitt. É a concepção o quê, pessoal? Política. O que é que ele diz? Meu amigo, o que é Constituição? É o quem está no poder que vai dizer. É o que, professor? O que é Constituição? É uma decisão política fundamental. Se você olhar aí, está no seu material, o Carl Schmitt aí, está velhinho aí, viu? O professor, ele morreu quantos anos? 96. 1888 e quase chega aos anos 2000. Está com a gota, né, mas vaso ruim não quebra. É que foi preso pós Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Carl Schmitt. Olha aí, é uma decisão política
fundamental. É uma decisão política fundamental. Política fundamental. Justificou, né? Urach, né? Aquele poder político que virou, né? Questão do partido nazista. Tá bom? Agora, ou seja, é quem está no poder. Determina o que é Constituição. É uma decisão não sociológica, não jurídica, política, tá? Mas o mais conhecido, óbvio, que nós estudamos aqui, aliás, quinta-feira estarei aqui à tarde para dar uma aula de teoria geral dos direitos humanos e direitos fundamentais. Pela última vez antes do concurso. Gerações, dimensões, conceito, hierarquia dos tratados, a sua posição na pirâmide de Kelsen. Tudo isso a gente vai ver aqui pela última vez antes das provas. Tá? Hans Kelsen é o conceito jurídico, lembrar. Então, o que é a Constituição? Aí sim, é o que a gente utiliza até hoje, né? É a norma jurídica mais importante. E ele faz assim, pessoal, ó. Vem aqui, vamos lá, lembrar, ninguém aguenta a pirâmide de Kelsen, né? Quem é meu aluno já dos outros cursos, eu dava a pirâmide de Kelsen, passava mais 6, 7 aulas, aí o curso acabava, voltava de novo, pirâmide de Kelsen, ninguém aguentava mais. Mas está aqui a pirâmide de Kelsen. O que é que ele falou? Existe hierarquia das normas. De fato, a Constituição, ela possui a maior hierarquia. Toda outra norma que surgir pós a Constituição tem que ter o quê? Tem que ter o controle da constitucionalidade. Logo, todas as leis que surgem aqui no país, as leis devem obedecer o quê? A Constituição. Logo, como é que ele fala aqui? Que a Constituição, por ser a norma jurídica mais importante, é o pressuposto de validade das demais normas. Decora isso. Pressuposto de validade. De validade. Das demais normas. Professor, o senhor fez ali, está errado. Você botou as leis ali, mas tem um negócio ali que está acima das leis, mas abaixo da Constituição. Eu chamo o que ali? O supra-legal. Tá? Acima das leis, mas infraconstitucional. O supra-legal. Quem está aqui, pessoal? Os tratados da Cidade de Direitos Humanos. Tá? Que não foram aprovados com quórum de emenda constitucional. Ou porque não foram por decisão do Congresso, ou porque foi antes de 2004. Antes da emenda constitucional 45 de 2004. Tudo isso a gente vai rever na quinta-feira. Tá? Aqui vai ser o infralegal. Beleza? Esses são os três. Então, tem que lembrar. Tá? Os três principais. Conceito sociológico, Fernando Lassalle. É a soma dos fatores reais de poder. Conceito político, Carl Schmitt, é uma decisão política fundamental. E o jurídico é a norma jurídica mais importante, é o pressuposto de validade das demais normas. Coloquei tudo no quadro resumo para você. Pessoal, nada além disso. Pode confiar, nada além disso. Inclusive, um é brasileiro. Primeiro, tem um que quem adora cobrar é a IDECAM, que vai ser nossa banca da Polícia Penal, lá da Paraíba. Tá? Deixa eu apagar aqui. Que ele vem para criticar o coitado que já estava morto, né, porque levou um tiro na barriga. Ele veio criticar quem? O coitado de Fernando Lassalle. Né? Ele falou o quê? Meu filho, não, ó. Ele fala que é o conceito, está aí no seu material,
Conrad Hess, conceito sociológico, ou seja, ele trouxe o mesmo conceito, mas evoluiu. Olha o nome dele aqui, pessoal, decora ele, ó. Conceito sociológico, ou concepção sociológica, mas diretamente ligada ao cultural, tá? Olha o nome dele aí, Conrad Hess. Conrad Hess. Conradinho para os íntimos. Ele falou o quê? Decora só essa parte. Ele falou que, ei, meu filho, a Constituição não atua só de forma passiva, é o mero reflexo da sociedade. Não, não. Constituição, ela ultrapassa a norma. Ela possui valor além da lei. Ela possui o quê, professor, a Constituição? Possui força normativa. Decora isso. Conrad Hess fala que a Constituição possui força normativa. Normativa. Professor, não entendi. Vamos lá. Para o coitado do Conrad Hess. Oh, desculpa. Fernando La Salle, que já estava morto. Ele fala que a Constituição, está aqui, ó, ela deve ser o quê? Um mero reflexo da sociedade. Então, a sociedade vai influenciar tudo que está na Constituição. De jeito nenhum. Ele fala que a Constituição possui o quê? Força normativa. E, como tal, ela influencia e ela condiciona, ela molda a própria sociedade. Não é somente a sociedade que fala o que é a Constituição, mas a Constituição também vai influenciar as relações sociais. Ou seja, não é uma via de mão dupla, ou não seria uma via de mão única, vai ser o quê? Uma via de mão dupla. Agora ficou complicado, né? Por quê? Quando eu falo assim que a Constituição, o real dela, o que acontece em relação a ela, é só o reflexo das relações sociais. Ela não vai influenciar nada. Nossa Constituição é assim, é? O que vocês acham? Ela é meramente um reflexo da sociedade ou ela condiciona as relações sociais? Ela condiciona. Vamos ver aqui os elementos socio-ideológicos, que traçam metas de melhoria para o quê? O futuro. Então, ela vai condicionar a sociedade, trazendo o quê? Melhorias. Ela não só reflete, ela não é somente uma Constituição que traz só direitos. Ela traz o quê? Metas para o futuro. Olha aí como é interessante. Com relação à classificação, a função dela, ela era meramente garantia ou ela é dirigente? Dirigente. Traça metas para o futuro. Então, a Constituição vai trazer normas que refletem também as mudanças sociais. Tá bom? Professor, não aprendi ainda. Força normativa. E aí vai surgir um brasileiro chamado Meirelles, que é o último e a concepção ou sentido culturalista ou cultural. Tá? Culturalista. Esse é o brasileiro chamado Meirelles. Ele falou o quê, Meirelles, professor? Meirelles, brasileiro, ele fala que ele evolui ainda mais a concepção de Conrad Hess. Ele fala que não é somente sociologia, a sociedade, mas a cultura toda de um país. Que a Constituição nada mais é do que a cultura total de um país. E é verdade. Pessoal, qual é o problema de cada um aqui? É porque você, se ficar só naquele pensamento, você se enrola. Por exemplo, se eu falar que é uma decisão política fundamental, o que eu disser, se o governo falar agora, vai haver pena de morte. Qual é o problema? Está valendo. Não tem como limitar. Ah, professor, o melhor conceito é de Hans Kelsen. É uma norma jurídica. Só que Hans Kelsen, ele afasta o quê? Qualquer ideia do jus naturalista. Ele é o quê? Positivista. Está na lei, é válido. Não está na lei, na Constituição, não existe. Percebeu? Ou seja, o STF jamais poderia atuar, por exemplo, permitindo o aborto de bebês
né, com anencefalia. Por quê? Oi? Não haveria jurisprudência. Chamada teoria, teoria o quê? Quem faz direito aí? Quem cursa direito? Teoria pura do direito. Hans Kelsen. Teoria pura do direito. É criticado também. Ele mesmo teve que fugir da Alemanha para não ser morto. Por quê? Era judeu. Tá? Aliás, pessoal, judeu também. Tá? Conrad Hesse. Todos judeus. Alemães e judeus, né? Sim, os dois. Todos os pensadores alemães aí. Tá? Show? Pessoal, para te mostrar como não é nada demais, questões. Bora. Pega seu material colorido, bonitinho. Eu ajeitei a data e botei em vermelho pós-edital. E mandei para Jorge. Só que eu fiz tudo isso e não salvei. Aí ficou o quê? A aula. Olha aí a aula. Olha aí. 5 de agosto de 2024. Né? Eu atualizei tudo. Oi? Pois é. Saiu. Mas eu botei a aula de hoje, pós-edital vermelho. Mandei para Jorge. Jorge também não olhou. Jorge, a vida dele é só o que acontece. Assim, está no automático, né? Ele não sabe mais. É assim mesmo. E começamos agora. Ao final desse curso, com as aprovações, talvez Jorge queira continuar com a gente nesse mundo. Talvez ele, né? Para ele tá meio abalado. Ele sabe que esse ramo é para doido, né? Pessoal, vamos lá. Pega a questão 4 aí, a primeira questão aí, questão 4. Instituto AOCP. Eu sempre falo dessa banca, porque essa banca, ela é a evolução de uma banca decoreba. O Instituto AOCP está pegando tudo hoje, meu amigo, de concurso. Pegou Polícia Penal lá do Distrito Federal. É uma banca que ultrapassa o decoreba e traz sistemas. Vamos lá. Considerando as variadas acepções que podem ser utilizadas para definir o termo Constituição e seus queridos e amados compreendidos respectivos expoentes, defensores, relaciona a coluna e assinala a alternativa com a sequência correta. Olha como caiu o decorebazinho. Primeira parte foi saber o pensador, questão 4, e a concepção. Meu amigo, se você errar essa, você é um menino. Aqui já começa a diferenciar aqui. Aqui o negócio começa a pegar. Aqui é quem esquematizou, quem estudou. Tá? Então, Instituto Político. Eita, já sei. Fernando La Salle está morto. Carl Schmitt. Tem que fazer esse chiado lá na hora da prova. Tá? Sociológico. Quem é? Aí sim, Fernando La Salle. Culturalista é o brasileiro, Meirelles. E o sentido jurídico, esse não pode errar. Pelas cruz de Deus, Hans Kelsen. Dá o quê, o gabarito? Letra E. Tá bom? Eita, professor, eu não vi isso. Você não viu, não tem o que fazer. Pode ser que acertasse, eu lembro que é o jurídico, que é Hans Kelsen. Mas tem que lembrar isso, viu, pessoal? Letra E. Olha aí, outra de concurso de polícia militar oficial. Olha a banca aí, Decan. Tá? As constituições, na leitura de La Salle, foram vistas, a questão 5, tá? A próxima questão na sequência. As constituições, na leitura de La Salle, já foram vistas como uma mera folha de papel, vez que sucumbiria diante dos fatores reais de poder dominantes do Estado. No entanto, em contraposição a tal ideia, surge nosso amigo aqui, Conrad Hesse, defendeu que as constituições tinham vida e luz próprias, não podendo atuar apenas como figurantes perante os fatos criados pela Realpolitik. Caraca, professor, meu filho, é delegado? Não, oficial. Tá? Assim como vocês também serão oficiais. Assim, na teoria constitucional, essa defesa de Hesse está fundamentada primordialmente aonde? Onde é que tem essa ideia? Meu filho, aqui, força normativa da Constituição. Tem que lembrar. Conrad Hesse, força normativa da Constituição. Professor, não estou satisfeito. Mais uma. TJ aí, olha a banca. E Decan. Para Conrad Hesse, deve-se buscar a efetividade plena das normas constitucionais, de modo que o texto constitucional se mostre eficaz ao estabelecer uma relação entre a realidade política e social
com a realidade jurídica do Estado. Ou seja, a Constituição possui força normativa, ela influencia também a sociedade. Essa concepção de Constituição elaborada por Hess é uma resposta, é uma evolução. A qual concepção, pessoal? Sociológica, do coitado que já estava morto e nem aí teve paz, né? Fernando Lassalle. Olha a banca aí de novo, Instituto AOCP. Pessoal, se eu fosse apostar uma questão dessa, eu ainda acho mais provável cair a classificação da nossa Constituição. Mas se fosse cair, vai cair uma desse nível, pessoal. Vai ser outra questão que vocês vão responder, meu Deus do céu. O problema vai ser tranquilo. O problema vai ser raciocínio lógico, né? Responder 8 questões e ainda fazer uma redação. Essa é a parte que eu não gosto. Mas isso aqui vai ser tranquilo. Se vir é um assim, ó. Ao conceber a Constituição como a soma dos fatores reais de poder, deu a frase do homem, que rege a nação, ou seja, um produto dos plenos das forças sociais, sociológico. Tem que lembrar. Está tratando de qual pensador, pessoal? Carl Schmitt? Não. Quem vai ser? Sociológico. Fernandinho, né? Ferdinand Lassalle. Tá? Letra D. Outra aí, ó, Instituto CP da perícia, né? Concurso, olha lá, Sarinha. Concurso de perícia caiu para perícia, professor. Assistente técnico, ou seja, o auxiliar caiu, está caindo, cara. Infelizmente é isso, a nossa realidade. Em razão de ser a Constituição produto de certa decisão política, já matava. Ela seria, nesse sentido, a decisão política do titular do poder constituinte. O trecho apresentado exterioriza qual concepção, pessoal? Carl Schmitt. Por quê, professor? É uma decisão meramente política. Tá bom? Carl Schmitt, letra D. E algumas aqui um pouco mais complexas. Essa 9 e a última, tá bom? Como essa 9 aqui, ó. Essa aqui é uma banca, que eu não sei nem que banca é essa, mas eu gostei da questão. Respondi várias questões sobre isso. Essa aqui eu achei bem interessante. Oi? Para juiz, né? Juiz leigo, professor, é porque é leigo o quê? Não sabe de nada, é abestalhado, é? Não, é juiz o quê? Substituto que vai entrar. Ganha quanto? Os seus 36, 35, por aí. Por aí, né? Besta é quem não quer casar com um caba desse, né? Eu casaria também, besteira, tranquilamente. 35 mil reais. Vinha dar aula só de amor. Segundo o sentido político da Constituição, sentido o quê, professor? Político. Na concepção de Carl Schmitt. Carl Schmitt é político, é? É. O texto constitucional não passa de uma mera folha de papel escrita, se não representar a soma dos fatores reais de poder. Epa! Ele botou o início, que era Schmitt, política, mas deu o quê? A frase de quê? Lassalle. Ele disse que era política. E aí, meu peixe, como é que tá? Já marquei aqui, viu, pessoal? Ó, já falei com o Ailton lá. Domingo, agora, esse que vem, o outro, vamos fazer o simulado do TAF, tá, pessoal? Quero que você lá, porque dá para a Polícia Civil. Nossa segunda fase será TAF. A segunda fase já, ou seja, passou, comemorou. Passei, já está marcado o TAF. Tá? E aí a gente vai lá, pessoal, se testar, viu? Para as minhas saber como é a posiçãozinha. Eu estava falando, né, hoje na aula da tarde, mudou muito. Na minha época, eu subia no banco, ficava lá, e era porque foi banca CESP, que era bem rigorosa. Né? Hoje em dia está pior. Tá? Eu vi um vídeo que o cara botou aqui e segurou com o pé aqui, ó, para se estabilizar, né? E aí fez bem direitinho, o cara foi reprovado, cara. Então os meninos vão dar a dica, a gente vai filmar bem direitinho, vai ser bem bacana. Nosso Bruno vai estar lá. Viu? A gente vai levar um cooler com Não, o cooler é para água tônica, essas coisas, tá? Eu que não vou estar, né? Eu vou dar aula ainda. Vai lembrar agora. Que merda. Não faz mal não. Tô nem aí. Toma. 2. Então a primeira está o quê? Errada. A frase ele botou o quê? De Fernand Lassalle. 2. Segundo o sentido sociológico da Constituição, na concepção de Fernand Lassalle, sociológico, Fernand Lassalle. O texto constitucional equivale à norma positiva fundamental, servindo de fundamento de validade para as demais normas. Ele falou que o conceito é sociológico, Fernand Lassalle, mas deu qual conceito? Jurídico, que é a lei mais importante, que é o pressuposto de validade das demais normas. Não. 3. Segundo o sentido jurídico da Constituição, na concepção de Hans Kelsen é jurídico.
O texto constitucional sintetiza decisão política fundamental. Quem falou sobre isso? Schmitt. Pessoal, tudo errado. Tudo errado. Tá? Letra B, né? Deixa eu ver aqui, vamos para a última, depois a gente volta respondendo as demais. A última está na página 25. 25. A 24 dá para fazer também, não dá, pessoal? Olha aí, deixei as mais difíceis por último. Guarda Municipal, Selecom. A Constituição é a lei fundamental. Pô, Guarda Municipal caindo no Conselho de Constituição? É, minha filha, não tem mais nossa aí, está doendo não, viu? A Constituição é a lei fundamental de uma nação, sendo composta por normas que dispõem sobre a formação dos poderes públicos, forma de governo, distribuição das competências, direitos e deveres dos cidadãos, entre outros temas. No que se refere ao conceito de Constituição, é possível identificar diferentes perspectivas, sentidos, concepções. A ideia de que a Constituição é a norma jurídica pura, olha aí, ó, lembra? Teoria pura do direito, né? Sem qualquer consideração de cunho sociológico, político ou filosófico. É o quê? Jurídico. Qual é o sentido aí? Está aí a resposta. Jurídico. Bota aí na frente. Quem é o pensador? Hans Kelsen. E essa última aqui, de procurador do município, eu achei bacana também. Vamos lá. 1. No sentido sociológico, segundo Fernando Lassalle, a Constituição deve ser entendida como uma decisão política fundamental. É decisão política fundamental? Não. É a soma dos fatores reais de poder. 2. Com relação ao modo de elaboração, a gente vai ver já isso aqui. A Constituição dogmática, se apresenta como produto de lenta e contínua síntese na história das tradições de determinado povo. Pessoal, a elaboração, não confunda elaboração com a origem. A origem é o que dessa Constituição? Promulgada, foi votada, democrática. Agora, a elaboração dela, como é que ela foi elaborada? Ela pegou toda a história lá de 1820. Não. Ela sintetiza o quê? Um momento da realidade, um dogma. Um momento. Ela é o quê? Dogmática. Ele falou que é dogmática e falou que é a dogmática em relação a uma lenta e contínua cita histórica. Não. Dogmática é que reflete o quê? Um momento histórico. Vamos já falar sobre isso. Então, errado. Essa aí é o quê? Histórica e não dogmática. Professor, não estou entendendo isso aqui. A gente vai ver ainda já, viu? 3. As disposições constitucionais transitórias. Vamos falar sobre isso. Bota aí do lado. É o que aqui? ADCT. A ADCT são exemplos de elementos formais de aplicabilidade da Constituição. A gente vai ver já. Certo ou errado? Certíssimo. Eita, questão da besta fera. É para a última. Era a última. Acertou essa e falou, não, se eu acertei essa, eu estou, foda. 4. O legislador constituinte de 88, ao prever a possibilidade de alteração das normas constitucionais por meio de um processo legislativo especial e mais dificultoso que o originário, definiu a Constituição como sendo o quê? Rígida, certo ou errado? Certíssima. Não confunda rígida com o quê? Imutável. Nossa Constituição, ela é rígida, mas não é imutável. Já houve várias, estamos na emenda 140, 130 e pouco já. Dá o que aí, pessoal? Quantas certas? 2. Letra C. Vamos lá, pessoal. Então, essa é a primeira parte. Duvido cair alguma coisa além disso. Pois não, meu amigo. Pessoal, se você tiver dificuldade, vai nos quadros resumos, tá? Eu fiz a tabela do Excel e coloquei aí tudo, bem legalzinho, para você lembrar. Não vai cair além disso. Tem professor que está dando aula colocando 10, 12 conceitos de Constituição. O nome disso é amostramento grande. Porque, meu amigo, não precisa disso não. Nem para delegado. Vai cair uma dessas para delegado. Normalmente cai para delegado. Aí a gente vai colocar no grupo. Não vai ser uma questão fácil. Porque qual é a banca? Delegado. CESP. O delegado ganha bem. Falcão sabe quanto que o delegado ganha dinheiro. Falcão, e aqui, ó, a candidatura aqui no mês aqui, ó. Falcão, pode olhar a vida do povo. Falcão sabe tudo. Quando vocês entrarem e receber o primeiro salário, Falcão vai saber se vocês já fizeram o consignado ou não. Tenho certeza.
Vamos lá. Próximo tema, estrutura e elementos. Bem ligeirinho aqui, pessoal. Aqui é só leitura, porque, sinceramente, eu acho que não vai cair. Sinceramente. Se for cair, é 2 temas, conceito e a classificação. Mas é bom saber que existe a estrutura da Constituição. Pessoal, a Constituição se divide em quê? Em 3 partes. Aqui eu vou só ler com vocês, porque aí vai aprofundar mais em elementos e a classificação. Vamos lá, pessoal. Quando eu falo da estrutura, lembra, a Constituição, pessoal. Vocês aqui vão receber a Constituição, né? Pelo menos aqui a grande. Alguns já receberam a Constituição, né? Que mandar. Se vocês vão receber aí. Ela vai ter 3 partes. Nós temos o que aqui? Onde eu quero chegar? Preâmbulo, a parte rígida, né? A parte dogmática, e o famoso o que aqui? ADCT. E aqui é o preâmbulo. Onde eu quero chegar com vocês, pessoal? Se for cair. Nós já estudamos aula 6. Vocês vão ver aí, ter acesso. Vou mandar para vocês hoje, né? Já falei. Aula 6. Eficácia das normas constitui. Toda norma jurídica possui o quê? Eficácia jurídica. Cuidado. Cai em prova. O preâmbulo possui eficácia jurídica. Certo ou errado? Errado. Preâmbulo não é norma jurídica. Como é, professor? Bota a sua cabeça. Se fosse, nós tínhamos um problema. Porque lá tem o quê? A palavra o quê lá? Nós, sob a proteção de quem? De Deus. Tá? Então, o que é que falou o STF? O preâmbulo não é norma jurídica. É o quê, pessoal? Possui o quê? Força o quê? Política. Possui força política. Tá? Ou seja, diante disso, não possui eficácia jurídica. Pega seu material ali e vai lá na página 2. Eu coloquei para vocês algumas observações. Professor, o preâmbulo já houve ou é novidade da Constituição? Todas as constituições do Brasil tiveram o quê? Preâmbulo. Inclusive, é permitido às constituições estaduais criar o que também? Um preâmbulo. Agora, cuidado, não é obrigatório. Todas tiveram. Está aí no meu material aí, ó. Eu coloquei, o preâmbulo é obrigatório? Aí eu boto, obrigatório não é. Tá? Em que pese todas tiveram, né, preâmbulo. O preâmbulo é norma constitucional? Segundo o STF, o preâmbulo não é norma constitucional. Natureza o quê? Jurídica, não tem natureza jurídica, mas sim política. Tá? E aí eu botei algumas observações. Ó. O preâmbulo não é norma de repetição obrigatória nas constituições estaduais. A palavra Deus não fere a laicidade do Estado. E a terceira observação, o preâmbulo não pode ser usado como parâmetro de quê? De controle de constitucionalidade. É isso. Já aqui, meu filho, a DCT é norma constitucional, viu? Professor, para que serve a DCT? Para terminar esse assunto. Quando uma Constituição termina, quando surge outra, temos que ter o quê? Uma transição. E essas regras de transição, o que acontece? Vão ser aplicadas, está na ADCT. Ela está engasgada ou está rindo, meu amor? As duas coisas ao mesmo tempo, né? Rapaz, acabou de dar um tapa nas costas de Aline, ele mama numa onça mesmo. Beleza? Então, basta saber isso. Duvido que caia alguma coisa além disso, pessoal. Tá tudo seu material na lindazinha, tá? E agora vamos para um elementozinho chato. Esse aqui é chato. Quem conhece a Constituição, que já foi meu aluno aqui, eu vou lembrar aqui. Se você pegar a Constituição e começar a ler os artigos, você vai classificar ela. Em que? Elementos da Constituição. Eita, nós. Professor, eu achei que era falar sobre a casa, sobre a associação. Vamos lá. Elementos da
Constituição. Também muito difícil cair. Mas vamos lembrar aqui, nós temos elementos que organizam toda a estrutura de orgânicos. Professor, o que são elementos orgânicos? Que organizam. Orgânicos, organizam. Orgânicos, organizam. Professor, me dê um exemplo. A gente vai estudar aqui, lá no final do curso, né? Assim, lá em julho, sobre segurança pública. Lembrando que a gente já gravou tudo isso, né? Segurança pública. Quais são os órgãos de segurança pública? Eu vou dizer lá os órgãos, não vou dizer. Então, se eu estou organizando ali os órgãos, elemento do quê? Orgânico. Quais são os 3 poderes? Artigo 2º da Constituição. Legislativo, Executivo e Judiciário. Quais são os entes políticos? União, Estado, DF, elementos orgânicos que organizam. Então, vou botar aqui como exemplo, ó, artigo 2º, artigo 18, artigo 144. Qual é o próximo elemento aí no matéria de vocês? A gente vai começar a estudar eles, né? Isso aqui, porque muita gente se confunde, né? Limitativo, que diabo é isso? Limita o poder do Estado. Se é para limitar, estou falando de quê? Direitos e garantias fundamentais. Os direitos fundamentais. Então, todos, artigo 5º, tudo que tiver aqui, ó, artigo 5º ao 17. Qual é o próximo elemento aí? Isso aqui é bom, né? Os elementos socioideológicos vão tornar nossa Constituição com relação ao quê? A função dela. Ela é meramente garantia ou ela é dirigente? Dirigente, porque possui elementos socio-ideológicos. Pessoal, nossa Constituição tenta trazer o quê? Melhorias para nós. Artigo 6º, né? Qualquer pessoa que esteja de vulnerabilidade social terá o quê? Um programa permanente de assistência. Lembra do artigo 3º da Constituição? Artigo 2º não, artigo 3º é o quê? O CONGA erra pro, construir, garantir, promover, erradicar, tá? Então aqui, ó, é o artigo 3º, os objetivos, perfeito. Nós temos um aqui que é elementos formais, é isso, pessoal? De aplicação ou aplicabilidade? Professor, para trazer como vai funcionar de imediato. Vai ter aplicabilidade? Professor, nós falamos aqui, se o direito de garantia fundamental, ela tem aplicação imediata ou não imediata? Se é direito fundamental, imediato. É um elemento de quê? De aplicabilidade. Onde é que está isso? Vamos ver na aula de quinta-feira. Artigo 5º. Nossa, que sim que é esse? Artigo 5º, parágrafo 1º. O professor me deu outro elemento, acabamos de ver na última questão, que trazem a aplicação ADCT. Disposições constitucionais transitórias. E o último, que eu quero uma atenção, que é o que mais cai. Estivemos em crise constitucional. Temos elementos de quê? De estabilização. É isso, é? Está aí? De estabilização. Vamos lembrar aqui. Eu quero chegar com vocês. Quem aqui estudou comigo foi antes de o pessoal praticamente largar o curso no final do ano, né? A gente antecipou o final do ano, deu um recesso, antecipamos o recesso, né? Tivemos uma festa aqui que quase destrói a rua, né? Mas eu estava dando aula muito boa sobre... não, foi esse ano, quando eu fui falar de Forças Armadas e Segurança Pública. Eu falei sobre Estado de Defesa, Estado de Sítio. Não lembra disso? Lembra? Aí eu falei assim na aula, aliás, eu tenho essa aula, é 1 horinha só, eu vou mandar para você essa aula, que eu resumi muita coisa. Vamos colocar aqui, eu vou ver quem aqui lembra. Estabilização condicional, vamos lá. Em momentos de crise, surge o quê? Aquelas regras jurídicas que causam o quê? Causam uma estabilização, que estanca
essa instabilidade. Qual vai ser os 3 casos? Vamos lá. Estado de defesa. Defesa. Sítio. E a intervenção federal. Vamos lá. Quem lembra disso aqui, na revisão que eu falei para vocês, é o que mais cai. Primeira coisa que nós vimos em relação a isso aqui, pessoal, foi uma aula teórica antes. Quem é que decreta e executa a intervenção federal? O presidente da República. Decreta e o quê? Executa. Se for os demais, está defesa de sítio, é o quê? Só o quê? Decreta. Se vir decretar e executar, está o quê? A questão? Errada. Vamos ver isso lá em poder executivo, em atribuições. Mais uma vez, estado de defesa, estado de sítio é o quê? Decreta e só. O federal faz o quê? Decreta e executa. São elementos de quê? Estabilização constitucional. O que eu falei mais sobre isso, hein? Quem lembra? Ei, isso aqui é uma limitação ao poder constituinte, derivado, reformador. Ou seja, vai cair isso, viu, pessoal? Eu não posso emendar a Constituição na vigência de quê? Estado de defesa, estado de sítio, Terceira Federal. É qual limitação aqui? Qual tipo de limitação é? Material, temporal, formal, circunstancial. Quem lembra? Circunstancial. Em algumas circunstâncias, eu não posso o quê? Emendar a Constituição. O que seria uma limitação material? É as cláusulas pétreas. Isso pode cair para nós. Tá? Eu vou mandar para vocês a aula amanhã, prometo. Intervenção federal, Estado de defesa, Estado de sítio, tem mais um aqui, hein? O que é que tem no artigo 53, parágrafo 8º da Constituição? Eita, diabo. O que diabo é isso? Onde é que nós estamos? 53. Estamos aonde, hein? 53. Isso, todo mundo aqui disse, né? Lá em poder o quê? Lá em poder o quê? Legislativo. Poder executivo, lá no artigo 84, sequência. Poder legislativo, 42 até 53, vai falar o seguinte, lembra, ó? Imunidade de deputados e senadores. O que é que ele fala lá? Que despenca em prova, despenca. As imunidades subsistirão aonde? No estado de defesa, estado de sítio, Constituição Federal. Somente no estado de sítio, se for praticado fora do Congresso, incompatível com a medida e por um quórum de... Quem lembra o quórum? Que ele pode perder as imunidades. Ninguém lembra? 2/3. 2/3, ele pode perder o quê? A imunidade. As imunidades são o quê? Formais, materiais, condição de testemunha. Quem lembra? Forças Armadas. E o parágrafo 8º, que é o quê? Que subsistiu do estado de sítio. Só pode perder se for incompatível com o estado de sítio, com a medida, fora do Congresso e por voto de 2/3. Despenca isso em concurso. Despenca. Professor, que diabo é isso, hein? Calma, a gente vai ver tudo isso. E vamos brincar demais com isso. Vamos fazer umas aulas aqui de fim de semana só de atribuições. Vai ser massa a aula. Eu não gosto, não. Cara, é necessário para a gente entrar. Não, o direito constitucional alguma parte assim, às vezes é chato, né? Às vezes. Né? Mas depois que você aprende, pessoal, tem começo, meio e fim. Tem não, pessoal, constitucional? Não, mas vocês... Socorro, você gostou de constitucional na prova da Polícia Civil que você fez? Constitucional é a prova mais fácil. Está em Henrique também. Henrique fala, aqui, fiz em Pernambuco. Como é que... Perfeito. O problema nunca vai ser constitucional. Constitucional é a sua solução. Se constitucional for seu problema, você já está cheio de problema. Professor, eu fiz uma péssima prova de poder constitucional. Então, você não começou a estudar. Porque constitucional é a base, né? E vamos para a aula de hoje, começando mesmo a de Vera. Só não começou não aqui, não? Isso aqui eu acho que não vai cair. Claro. Essa parte aqui que eu falei, sobre essa, aí sim, pode cair. Vou mandar para você essas questões e essa aula, viu? Foi 1 horinha de aula. Eu vou achar ela. Eu vou achar essa aula. Quase todas. Quase todas. É porque nós temos 7 constituições.
As que foram otorgadas, como não tem transição, não tem ADCT. Tá? Vamos lá, pessoal. Posso apagar? Posso? Bateu o retrato? Não, eu sei. O pessoal do grupo é gente também, eu sei. Pacho, eu preciso para sair, né? Pamela, eu falei Paloma, foi? Ah, é Pamela, não. É Pamela. Desculpa, Pamela. É hora assim, eu confundia também ela com Paloma, duas pessoas que eu gostava muito, né? Paloma e Pamela. Paloma que eu estou falando como o Falcon fala, Paloma Black. Falcon bota apelido em todo mundo. Pamela. Pamela, Carol, Siqueira, tá todo mundo aí, o pessoal aí, Leandro, tá. Esse cara aí na pegada. Esses aí, quando passaram, meu Deus, graças a Deus, estão na pegada há muito tempo. Carol, Socorro, Jonathan. Vamos lá. Último tema da aula de hoje, o mais difícil, para quem não estudou, nunca estudou, tem que quebrar a cabeça, a classificação da nossa Constituição. Você ia botar da nossa, da Constituição. E 8. Pessoal, no pior das hipóteses, só decora, assim, o que ela é. Se você compreender, é muito mais fácil. Mas a linha do pós-edital é pós-edital, né, Leandro? Não tem muito. Então, vamos saber assim, primeiro, me ajudem aqui, pelo quadrozinho resumo de vocês aí. Vamos colocar os critérios. Eu sei que o primeiro critério é um dos mais complexos, que é relação ao quê? O conteúdo. Aí depois, aqui é fácil, né? Com relação ao quê? A forma, né? Eu lembro que eu coloquei assim, as principais. A terceira é o quê? Com relação à origem, é? Elaboração. Elaboração e origem eu boto junto para você não confundir. Origem é a sequência, né, pessoal? Origem. A extensão. A função, decora essa. O professor já decorei. Você falou que a função dela não é meramente garantir direitos. Trazer o quê? Metas para o futuro. O que mais aqui? A questão da rigidez e mudança, né? O que mais? As ideias que a permeiam, né? Ideologia. Tem mais? E o compromisso com a realidade. Ela reflete a realidade? Vamos lá, pessoal. Ó, eu vou colocar e vou grifar a nossa. A nossa. Eu acho que se fosse complicar a vida de vocês, vamos colocar assim, com relação à elaboração da Constituição. Ela é o quê? Aí coloca só características da nossa Constituição. Aí colocar escrita, entendeu? Não é escrita. Com relação à elaboração, não é escrita, entendeu? Essa seria um nível mais avançado, mas não acho nem questão sobre isso. De nível baixo, entendeu? Assim, nosso nível. De juiz, de promotor, aí você vai ter 25 classificações. Mas a nossa, se você souber, você acerta. Foi a primeira questão da Polícia Civil. Tu lembra dessa questão, Socorro, lá? Ah, foi tanta vida, tanta loucura, né? Pessoal, vamos lá. Constituição, quanto à relação ao conteúdo. Pessoal, o conteúdo dela, os 250 artigos, é matéria de Constituição mesmo, será? É de importância constitucional? É nada. Nossa Constituição é o quê? Extensa demais. Lá fala sobre o Colégio Dom Pedro, pelo amor de Deus. Então, assim, uma Constituição, para ser perfeita, ela teria que ter o quê? Tem até um vídeo, né, sobre isso. O DEL. Uma Constituição, para ser perfeita, bastava ter o quê? O DEL. O que seria o DEL? Os direitos e garantias fundamentais. A estrutura de governo. A União, Estado, DF e municípios. Como é que é? E o quê? A organização dos poderes. Legislativo, Executivo.
Era bem curtinha, mas aqui traz coisa demais, homem. E aí, com relação ao conteúdo, ela não possui matérias de força constitucional. Ela possui matérias que só tem forma de Constituição, mas a matéria, o conteúdo não é constitucional. Isso eu não entendi. Com relação ao conteúdo, é o quê? Formal. O conteúdo dela só tem forma de Constituição. O conteúdo dela só tem a forma que está na Constituição. Mas, se fosse só normas que possuem matéria de interesse constitucional, era o quê? Material. Não é. É o quê? Formal. Material é uma Constituição bem curtinha. Tudo que está lá é o quê? Relevante. De matéria constitucional. A nossa é extensa demais, ela vai ter conteúdo que só tem forma de Constituição. Tá? Cuida para não decorar, eu já sei. Forma formal. Tem nada a ver, deve ser louco. A forma é como ela está lá. É um documento o quê? Único, codificado. Ela é o quê? Escrita. Pessoal, ela é o quê, professor? Escrita. Você sabe disso, né? Caramba. E tem Constituição que não é escrita? Tem, pessoal. A Constituição da Inglaterra lá, tá? Do Reino Unido. Essa Constituição, pessoal, é consuetudinária. Ou chamado o que também? Nossa, costumeira. Baseado também em costumes. Ei, meu amigo, aqui não tem costume aqui, não. Aqui é o que está escrito na Constituição. Elaboração, meu filho. A elaboração dela, nossa Constituição, ela é uma Constituição que veio desde os primórdios, né, pessoal? É uma Constituição que surgiu de 1800 e... Não, nossa Constituição é de qual ano? 1988. A elaboração dela não é uma construção histórica. Ela reflete o quê? Dogmas de um momento histórico. Ela é o quê? Dogmática. É por você ver lá, é livre, expressão do pensamento, sendo vedado o anonimato. Não pode haver censura ou licença prévia. Por que fala sobre isso tanto, hein? Era o quê? Pós-ditadura militar. Então, ela reflete aquele momento histórico, tá? Aquele momento da história, aquele pedaço. Ela é dogmática. Pessoal, ela não é histórica. Você percebe uma coisa? Você percebe uma coisa? Que uma Constituição histórica, ela é bem curtinha, só tem elemento o quê? De matéria constitucional, e ela é o que também? Costumeira. E ela vai ser o quê? Com relação à extensão? Complexa, analítica, extensa ou o quê? Sintética. Entendeu? É tudo isso, está sendo ligado. A nossa não, é o contrário. Com relação à origem, aqui a nossa foi o quê? Promulgada. Pode vir a palavra promulgada, isso. Ou o quê? Democrática. Pessoal, não pode vir a palavra o quê? Outorgada. Tem mais dois tipos, né? Feita por Napoleão Bonaparte, né, que ele fez uma Constituição e submeteu ao plebiscito, né, o referendo, chamado de cesarista. E nós temos uma, que é a origem da primeira Constituição, 1215, a Carta Magna, né, o rei João Sem Terra. 1215, que foi uma Constituição o quê? Pactuada, duas forças de poder. Pessoal, isso aqui não vai cair para nós, óbvio. Se botar pactuado, essas coisas, não existe isso não. Extensão, nossa Constituição é simples, é pequenininha, é uma Bíblia, meu amigo, é longa, é extensa. Então, ela é o quê? Pode vir o quê também? Prolixa. Opa, olha aí, que merda. Né? Analítica, prolixa. Pode vir a palavra prolixa. Ela não é, pessoal, sintética.
Função, ela só traz os direitos fundamentais e vai traçar metas para o futuro. Lembra? Ela possui o que? Ela é sócio-ideológica. A função dela é trazer melhorias, dirigir metas para o futuro. Ela é o quê? Dirigente. Professor, estou entendendo, é fácil. Mas daqui a pouco eu esqueço, né? Dirigente. Ela não é meramente uma condição que só traz direitos e se... Não, só limita traz direitos. E se foda-se, né? Não. Essa aí é uma questão o quê? Meramente garantia. Rigidez. Pessoal, ela é rígida. Ela nem assovia nem chupa cana. Não é imutável, mas também não é fácil modificar. Ela é o quê? Rígida. Então, pode colocar seu material. Eu botei aí para vocês que até o Alexandre de Moraes, botei até a fotinha dele aí, a caricatura, né? Carequinha dele aí. Ela é rígida. Por quê? Porque é um movimento dificultoso. Não é fácil, não. É 2 casas, 2 turnos, 3/5. 3/5. Eu fui fazer isso numa outra turma lá. Só 2 casas, 2 turnos. Não sabiam, não. Como é que se muda a condição? 2 casas, 2 turnos. Aí não sabe. Por quê? Estudou pós-edital. E aí? E aí tem que correr atrás, meu amigo. Porque enquanto os cabas estão aí começando, tem cabas estão tomando 2 cartelas, né, por dia, né, para virar aí. Tá? Rígida. Rígida. Ela não é imutável. Pessoal, tem umas que é parte flexível e parte rígida. Chamada o quê? Semi-rígida ou semi-flexível. Não é. Ou flexível. Ideologia. A ideia é uma ideia só, é? Ela é como eu chamo assim, ó, ortodoxa, é assim? Ou é ortodoxa? Não. Ela é eclética ou ela é ortodoxa? Só pensa numa coisa. Eclética. Eclética. Tá? Ela aqui tem várias ideias, né, que a permeiam. O professor me deu um exemplo de uma constituição ortodoxa, só um pensamento. A Constituição da União das Repúblicas, a União da União Soviética. Baseada em quê? No socialismo. A do Irã, baseada em quê? A do Irã, é baseada em quê? A Constituição do Irã? Qual é? Vai cair a atualidade, viu? Vai ter aula da atualidade aqui à tarde, tá para vocês. Que a redação pode falar. Fala sobre a faixa de Gaza. É aqui, nação da minha. Fica nação da minha. De trás do Max. Uma redação sobre o conflito, né? Qual a religião, pessoal, do Irã? Islâmico, islamismo. Baseado no quê? No islamismo, a religião ortodoxa. Tá? É a religião do Irã. A religião do Irã é a religião do Irã. Né? Vai colocar isso na prova? Amor. Tá? E a ideologia dela, então, aqui é o quê? Eclética. Eclética. Quando você gosta de várias coisas, de várias músicas, você é o quê? Eclético. Vocês vão entrar já todo eclético, vocês. Vão gostar de rua e de cartório. Eclético. A pessoa quer ficar na rua, não quer falar no cartório, não. Quem decide? O delegado. Eclética. Tá? Eu sou eclético, cadê o delegado? Cala a boca, vai pro cartório. Tá? Eclético. Não é o quê? Ortodoxa. Não é chegar no babão também, não. Chegar, cara, que delegado você é? Deve falar, não, tem que, é uma arte saber fazer a babança. Tá bom? Tem que é um lereado ao longo de muito tempo, né? Falcão deve estar me esculhambando, Falcão. Oi? Tem que aprender. Falcão fala de mim ainda não, né, Falcão? É porque eu vou assumir a chefia lá, que eu sou assim com o delegado. Aí o delegado me convidou para ser chefe. O Falcão deve estar falando, é bicho babão da porra. Também um babão desse, se não fosse, né? Correspondência com a realidade. Ela é o quê, pessoal? Ela reflete a realidade? Pessoal, nunca vai cair isso aqui, de forma assim, bem taxada. Por quê? Porque é muito complexo. Nós temos essa, que é a normativa, né? A nominalista, que é o meio termo, e a outra que é só para inglês ver, que não existe. Você vê uma condição, às vezes, que ela é democrática, que existe democracia, e na realidade, o pau está comendo, né? Não pode falar que é preso e tudo mais.
Nossa Constituição, pela maioria da doutrina, ela corresponde o quê? À realidade. Ela é fiel à realidade? Sim. Quando é fiel, chamam de quê? Está no seu material aí, o último. Normativa. Tá? Normativa. Em tese. Por quê? Se você ver aqui, nós vamos já ver aqui, pessoal, uma aula só sobre direitos sociais. O salário mínimo é para garantir o quê, pessoal? Rapaz, pelo salário mínimo dá para saúde, alimentação, lazer da família. Me pagou o plano de saúde e o salário mínimo já foi embora. Se pagou um plano de saúde, já foi embora o salário mínimo. Tá? Lua, essas coisas, né? Beleza. Então, assim, essas partes não refletem a realidade, mas tá? Isso aqui vai cair pouco. Agora, tem que defender que ela é o quê? Nominalista. Porque ela reflete somente parte. Ela tenta refletir a realidade, mas não consegue. E aqui a outra que não existe, que essa aqui, tudo bonitinho, na prática nada a ver, é o quê? Semântica. Semântica. Show? Professor, é fácil? Não, cara, mas se você aprender, né? Isso aqui até para mim, que eu passo muito tempo sem dar aula, eu tenho que dar risadazinha. Tem que dar risadazinha. Tá? Hoje eu vim aqui olhando também a matéria, então, deixa eu dar uma olhadinha aqui, que faz tempo. Né? Porque é realmente um chato. Mas, ó, o dia que eu fiz para vocês aqui, pessoal, tá bonitinho aqui, tá organizado. Tá organizado. Então, assim, você vai fazer o que? Eita, aula da prova. Ou então, ó, vou dar uma risadazinha. Só nos quadros aqui, ó, esquematizando, e vai lá. Oi? Essa aula é de hoje, é porque eu errei aqui a data. Tá? Vamos lá, primeira questão. Olha aí, ó. Vamos terminar. Primeira questão. Caraca, eu estou no horário direitinho, estou, né? Estou no horário. Ontem no Atenor. Vocês conversam com ele aí, né? Já desisti de falar com ele. Tenor, como é que vai ser a aula de que hoje? Selva, caveira, tamo junto. Aí bota um raio assim. Na hora. Já desisti. Não consigo. Não consegue, né, o diálogo? Vamos lá. Primeira questão. Ó, foi de inspetor, né? Que agora é oficial de polícia. Não, oficial investigador de polícia. É muito longo, velho. OIP. OIP. De acordo com o conteúdo, afora o modo de elaboração e a origem, a Constituição da República é corretamente, você pode ser classificada como? Corretamente. Ele botou aí, pessoal, olha aí, você não precisa nem saber. O critério e a classificação. Por quê? Letra A. Ela é material? É, pessoal? Não. Ela é o quê? Formal. Então, já tirava a letra A. O erro da letra A, histórica. Ela é o quê, pessoal? Dogmática. Então, a letra A se já matava. Letra B, ela é formal? Sim. Escrita? Sim. Dogmática? Sim. E ela é o quê? Democrática. Letra B. Você nem precisava, eu acho que vai ser nesse estilo a questão, entendeu? Eu acho que vai ser. Não vai ser só essa. Mas assim, na minha época, né, na época, a última turma, né, Socorro, era 15 questões, cara. Você termina um e tem mais quanto? 14. Aí mais um, eita, pô, essa aqui eu consegui. Vem 13 ainda, e é questão com sua besta, é pesado. 8 questão, cara, você vai... acabou. Não vem não, pode vir longa o texto, né, 2 textos, 3 textos, mas questão da UES, mesmo não vai vir questão longa não. Isso é mais para FGV, CESP, você pode confiar. Tá? Mas não significa também que vai ser fácil. Né? Você menos cansativo. Agora sim, IDECAM veio longa demais. Mas de condicional não foi não, longa não. Se ela quiser inovar muito, né? Se for, professor, me deu uma questão filha da puta. A segunda questão é uma questão filha da puta. Essa questão é nojenta. Por quê? Porque foi eu que fiz. E é ruim. Se vir assim, você vê que tem nem banca. Olha aí, ó, se vir assim, ó. A Constituição da República constitui um marco na redemocratização do país e pode ser compreendida segundo o critério de classificação consagrados na doutrina. Vamos lá. A sua alternativa correta, considerando o critério e a respectiva classificação. Isso é o que o bicho pega. Tem que, porque eu sei que ela é formal, dogmática, escrita. Eu também sei. Mas não quer saber isso, não. Ele quer saber o critério e a devida correspondência. Vamos lá, letra A. Quanto à forma, ela é formal? Fácil. Marquei, tá morto? Com relação à forma, ela é o quê? Escrita.
Com relação à origem, ela é dogmática. Ela é o quê? Promulgada. Dogmática com relação ao quê? A elaboração. Eita, meu filho. Com relação à extensão, ela é o quê? Escrita? Não, ela é o quê? Analítica. Com relação à função, ela é o quê? Sim, dirigente. Ela traça, né, metas para o futuro, né? Dirige, o legislador dirige os órgãos do poder, né? Quanto à modo de elaboração, ela é promulgada? Promulgada é o quê, pessoal? Com relação ao quê? À origem. Aí sim, essa questão seria ruim. Nesse nível aí, tá? Só vai acertar quem teve tempo de esquematizar bem, mas pós-edital, só decora. Só decora. Vamos lá, então aqui vai ser letras D de doutor. Terceira questão, delegado agora, ó. Delegado de Alagoas. Sempre cai. Essa aula de hoje sempre cai para delegado. Sempre cai uma questãozinha dessa. Caiu para delegado de Alagoas é o seguinte, ó. A ideia de uma constituição dirigente representa a concepção de que a constituição de um país deve ser o quê? Instrumento de transformação da realidade social e econômica. Você colocaria o quê aí? Certo. Se a dirigente vai fazer o quê? A constituição vai fazer o quê? Tentar melhorar a condição das pessoas, trazer metas para o futuro. Tá? Teve minha aluna, né? Fez esse concurso aqui, terminou direito, fez policial militar hoje. Falou, aqui, eu vou fazer delegado. Fechou condicional. O resto ela não passou, né? Mas assim, ela fez o que eu vou fazer. Aqui, eu estou aqui, tá? Entrou no curso de formação, já está trabalhando aí. Foi até mãe agora, recentemente. Quarta questão. Considerando as variações... Não, já fizemos a quarta, né? Fizemos a quarta. Vamos para onde agora, a sequência? A 10ª? Vamos lá. Eita, e Decan. Vamos ver aqui, ó. Essa alternativa incorreta acerca dos elementos da Constituição. Elementos, vamos lá. Elementos orgânicos. Normas que regulam a estrutura do Estado e do poder. Não é, pessoal? Que organizam a estrutura do poder. E que é incorreta, né? B. Limitativos. São elementos, normas que compõem o elenco dos direitos e garantias fundamentais, atuando em relação à atuação do poder. Isso é correto. Vai fazer o quê? Limitar o poder do Estado. Letra C. Elementos de estabilização constitucional. São normas que revelam o compromisso da Constituição entre o Estado individualista e o Estado social. É isso aí? Isso aqui é o quê? O sócio-ideológico. Destabilização seria o quê? Que resguardam... Por exemplo, o que aconteceu dia 8 de janeiro, pessoal? Uma instabilidade constitucional. E aí houve o quê? A intervenção federal. Aonde? No Distrito Federal. Quebrar tudo ali é uma crise institucional. E por isso que foi instalada a intervenção federal. Tá bom? Então, letra C está aí o erro. Né? Letra D, formais de aplicabilidade. Normas que estabelecem regras de quê? De aplicação da Constituição. Perfeito. Olha aí, outra questão que eu acho que vai ser nesse estilo. Promotor de justiça, pessoal. Olha aí, ó, mesmo nível alto, dá para você marcar. A CF. Pode ser classificada como o quê? Letra A, rígida. Ela é rígida, é? Com relação ao quê? A rigidez. Ela é escrita, é? Com relação ao quê? A forma. Ele é promulgada, é ou não é? É. Com relação ao quê? A origem. Já marcaram? Promotor não foi só então essa questão, né? Mas outra questão. Ó, a letra B, semi-rígida, não existe isso, é rígida. Letra C, flexível, não, também não. Já matava até pela rigidez, né? 12. Ó, a necessidade da exigência de um quórum de 3/5 para alteração do texto constitucional, por meio de emenda à Constituição, em 2 turnos de votação em cada caso. Isso é a Constituição fazer o quê, pessoal? Ela é como o quê? Rígida, flexível, imutável? Rígida, fácil. Pessoal, por que Alexandre de Moraes falou super rígida, hein, pessoal? Ele falou super rígida porque existe o quê? As cláusulas pétreas. Mas cuidado, pessoal. O fato de eu falar que é cláusula pétrea não quer dizer que não pode ser modificada, pode. Para melhorar. Direitos individuais. Eu não posso amendar, não? Posso. Eu não posso ser o quê? Retirar, suprimir, tender a abolir. Tá bom? Por isso que essa ideia de super rígida não é aceita. 13. Aqui o nível mais alto. Aqui é a questão mais difícil hoje, eu acho. As constituições podem ser classificadas com base em diferentes perspectivas. Sob o prisma da ideologia,
Ideologia. A Constituição é classificada como o quê, pessoal? Ideologia, acaba de lembrar. Eita! Letra A, unitária ou variada? Não, isso aqui é quase um documento. O documento é único, né? Cesarista ou pactuada? Em relação ao que aqui? A origem, né? Tá na lousa aí. C, dogmático ou histórico? Opa! É ou não é isso aqui? É, pessoal? É não. Isso aqui é o quê? Elaboração. É elaboração, então não pode. Principiológica ou preceitual? Também não. E a letra E? Opa, lembra? Ó, a ideia da ideologia, ela é o quê? Eclético, pode vir o que? A palavra compromissória ou o quê? Ortodoxa. Questão mais difícil, né, hoje. Letra E. Próxima. Essa aí é um pouco chata. Faça sozinho vocês aí, para ver se dá para matar. Ver o que vocês já aprenderam aí. A sétima. A sétima, a 14. Olha que eu vou acabar no tempo. Um rapaz. O que é isso? É livro? É? Hã? Quem deu? Foi mesmo? Ah, queridinha. É de alta ajuda? Se for, estou precisando. Ela cai muito em vestibular, né? Na minha época, pessoal, a prova da UFC, a segunda fase, era literatura e história. Segunda fase. Não era redação, não. Era prova aberta. E eu estava num nível bom, viu? Para ser da Federal. Eu li todos os livros. O pessoal estando por resumo, pessoal. Pega o resumo que dá certo. Não, li todos os livros. Fui na hora da prova, meu filho, deu um branco. Nervosismo. Já era a segunda fase da Federal de Direito. Que aí me perguntaram lá, por que não sei o que era homossexual? Eu falei, porque nasceu com cerdedo. Não tem nada a ver nascer com cerdedo. Porque o personagem era homossexual. É porque era outra história. E eu confundi com outro livro. É porque ele nasceu com cerdedo. Eu falei, que diabo de cachaça foi essa aqui? Fiquei de fora da Federal. Depois desse dia eu não leio mais livro, não. Fiquei com a abuso assim, de ler livro. Mas eu li todos, cara. Mas eu li há muito tempo. Eu li antes, eu não lembrava nada. Nervosismo, prova aberta. História. Fechei história, cara. Tá. Mas não é pra ser, não. Não é pra ser, não. Da Federal, não. Passei na Urca mesmo, fui muito feliz. Fui pra Urca. É porque na época, meu filho, Federal é Federal, né? Tirei as fotos. Vocês não lembram de mim, graças a Deus? Mas eu saí nos instantes aí. O UFC. Primeira fase, assim, aí botava, pintamos a cara, e depois, aí tirou, arranca tudo, arranca. Não passou não, foi só a primeira fase. E aí, o gabarito aí, pessoal, da 14, vai ser o quê? B de bravo? Beleza, ó. A letra A, a gente pode ter ela por quê? Pactuada, histórica, super rígida, tudo errado aí, ortodoxa, tá bom? Pessoal, o que seria heteroconstituída? É você fazer em outro país. Aqui foi feito aonde? No nosso autoconstituído. E definitivo. Então vai ser o quê? Letra B, ó. Escrita, codificada, um documento só, democrático com relação à origem, dogmático com relação à elaboração, rígida com relação à rigidez, formal com relação ao conteúdo, prolixa com relação à extensão, dirigente com relação à função, eclético com relação à ideologia, autoconstituída, que foi feita aqui, e definitiva, ou seja, não é transitória. Dá para matar, né? Não tem muito critério, não. Ou ela é codificada ou ela é esparsa em vários documentos. Ela é codificada, documento. A estrutura, né? Boa. Eu raramente vejo essas questões. Bota aí com relação à estrutura aqui. Eu só vejo assim, colocando nas questões, mas com relação ao critério eu não me recordo. Vamos ver aí. Eu acho que foi só isso mesmo, né? Letra B. 15. A Constituição é a normativa máxima de ordenamento jurídico. Há diversas espécies de Constituição, a depender de suas características. Vamos lá. Essa alternativa sobre os tipos de Constituição, essa não é correta. Pessoal, não pode cair assim, porque vai cair a nossa classe da nossa Constituição. Isso aqui é para você evoluir. Letra A. Com relação à forma, as Constituições classificam-se em promulgadas, outorgadas ou cesarista. Errado. Formal é o quê, pessoal? Escrita ou não escrita? Isso aí é com relação ao quê? À origem. Letra B, uma Constituição democrática, é a que origina-se da vontade do povo.
Se manifesta através de quê? De uma Assembleia Constituinte. Perfeito. Promulgada, né? Democrática. Uma Constituição dogmática, lembra? Dogmática é em relação ao quê? A elaboração. É uma Constituição sedimentada em uma longa existência de um país, refletindo na Constituição histórica. Isso aqui é o quê? Histórica, não é dogmática. Letra D. As constituições dirigentes são aquelas destinadas apenas às normas referentes aos direitos relativos à liberdade pública. É, pessoal? Não, ela não traz só direitos, não, pessoal. Se fosse só direitos, seria o quê? Garantia. Ela é o quê? Dirigente. Ela traça metas para o futuro. Nível alto aqui, mas vale a pena. Constituições semânticas, lembra? Semânticas. É aquela só para inglês ver, né? Classificam-se como adequação à realidade de um país. É, pessoal? Essa é o quê? Normativa. Beleza? Polícia Penal do DF. 2022 caiu essa aqui, ó. Então, a 15, letra B de Bravo. 16. A Constituição Brasileira de 88 pode ser classificada aí, ó, como o quê? Escrita, analítica, dogmática, outorgada. Certo ou errado? Certo ou errado, pessoal? Errado. Outorgada é o quê? Quem é que essa daqui já sabe. O que é outorgado? Obrigado a fazer alguma coisa. Então, está o quê? Errada. Ela é o que? Nossa Constituição? Promulgada ou democrática. 17. Delegado da PF. Tá ruim aqui isso aqui das pernas. A Constituição Federal Brasileira pode ser considerada como a Constituição garantia, pois regulamenta de forma analítica os assuntos mais relevantes da formação, a destinação e o funcionamento do Estado. Certo ou errado? Certo ou errado, pessoal? Peraí. Devagarzinho aí que é delegado. Ei, esquece essa palavra aí, esquece essa palavra dirigente, garantia. Esquece isso. Ela regulamenta de forma analítica os assuntos mais relevantes da formação. Faz. Mas ela em relação ao que? A extensão aqui, analítica. Ele botou que era o quê? Garantia. Tem nada a ver. E nem garantia ela é o quê? Dirigente. Errado. 18. Olha a banca novamente. Vamos lá. Letra A, ela é promulgada? É ou não é, pessoal? Sim. Analítica? Sim. Dogmática? Sim. Eclética? Sim. Não precisa saber nenhum critério. Pessoal, promulgada, em relação ao quê? Origem. Analítica, em relação ao quê? Extensão. Dogmática, em relação ao quê? Elaboração. E eclética, em relação ao quê? A ideologia. Letra A. Estudar o CP. Considere determinada Constituição tenha sido imposta unilateralmente pelo atual governante. Aconteceu isso no Brasil, né, pessoal? 3 vezes, né? Foi imposta. Tá? Qual foi a primeira? 1824. Né? A Dom Pedro I, né? Tratando-se sobre mais diversos... Aí, ó, é a Constituição que foi, já estou dizendo, outorgada, né, pessoal? Obrigado, né? Tratando sobre mais diversos assuntos, inclusive de pormenores, que deveriam constar em leis infraconstitucionais. Ou seja, ela é o quê, pessoal? Extensa ou curta? Extensa. Ela vai ser o quê? Formal ou material? Formal, porque vai ter conteúdo que é irrelevante. Então poderia vir o que aí? Formal ou analítica? Vê o que aí? Analítica. Letra E. Lembrando que não pode cair, só pode cair a nossa Constituição, viu, pessoal? Se cair aqui, a gente vai tentar derrubar, se vocês errarem, né? Que não vão errar. Se ninguém errar, a gente vai brigar para não cair, né? Deixa a questão aí, a bichinha. 20. Acerca do conceito da classificação e dos princípios fundamentais. Olha aí, cobrou tudo aqui. Com relação à forma, a Constituição podem ser materiais ou formais? É formal, forma é o quê? Escrita e não escrita. Material e formal é com relação ao quê? Ao conteúdo. Constituições outorgadas são as que derivam de um trabalho de uma Assembleia Nacional. Epa! Se é goela abaixo, não vai ter o quê? Uma Assembleia Constituinte. Isso é o quê? Promulgada ou democrática. Então a letra B está errada. A letra C. Quanto à modificação de seu texto,
Constituição flexível é aquela que pode ser alterada por meio de um processo legislativo mais dificultoso e específico do que existente para os demais. Isso pessoal. Isso é o quê? Rígida. Nossa Constituição de 24 é a única Constituição que ela foi parte rígida e parte flexível. É a única, das 7 que o Brasil já teve. Tá? Então chamava o que? Ela semi-flexível. Mas tudo agora, desde a segunda Constituição, tá? Que é a Constituição da República, já foi Constituição rígida. Tá bom? Então, letra B está errada. Letra C. Quanto à modificação de seu texto? Não, já foi letra C também, né? Já, né, pessoal? Já. Letra D. Constituição não escrita, mas também consuetudinária, é o conjunto de regras não aglutinados em um texto solene, mas fundamentado em leis esparsas, costumes, jurisprudências e o quê? Convenções. Perfeito. Constituição dos Estados Unidos, na Inglaterra. Por isso que ela é curtinha, ela é material. Sintética é a Constituição que regulamenta todos os assuntos que... se é todos os assuntos, não vai ser sintética, vai ser o quê? Analítica, prolixa. 21. Pessoal, não aguento mais essa questão. Calma, daqui a pouco vai vir raciocínio lógico. Aí vocês se vira aí. Vamos lá. Analise a alternativa correta, considerando o critério... Olha aí, ó, não fui eu que fiz. Olha a banca aí, ó. Foi a IALP. E a respectiva classificação. Mas foi fácil, por quê? Pessoal, olha aqui. Letra A, ela é costumeira nas Constituições? É costumeira ela? Não. Ela é outorgada? É? Não. Ela é o quê? Democrática. Ela é analítica? É. Ela é material? Não. É formal. Ela é histórica? Não. É o quê? Dogmática. Então dá para matar facinho, facinho. Letra C, o gabarito. Próxima, de oficial de bombeiro. Vai ter oficial de bombeiro, né, pessoal? Não saiu o edital ainda, não foi? De bombeiro também é oficial? Já saiu? Oficial de bombeiro, não. Só da Polícia Militar, soldado. Bombeiro não sai, não. Eu espero que ADI. Oficial de bombeiro? Eu não vi, não. Porque oficial de concurso, oficial de bombeiro é um dos melhores concursos que tem, viu? Não falar que não trabalha, né? Oficial de bombeiro, cara. O cara pode ser, inclusive, depois de trabalhar em capa de calendário, Google Boy, essas coisas aí. Vamos lá. 22. A Constituição de 88 possui 250 artigos que disciplinam de forma extensa matérias tipicamente constitucionais e também outros temas diversos. Trata-se de um documento escrito e elaborado por determinado período histórico. De acordo com tais informações, a CF pode ser clara como o quê? Letra A, rígida. Ela é rígida com relação à alteração dela? É. Ela é histórica? Não. Na elaboração dela, ela é o quê? Dogmática. Letra B, ela é analítica? É, pessoal? É. Mas ela é histórica? Não. Com relação à elaboração dela, ela é dogmática. Letra C, ela é flexível? Não. Ela é dogmática. Letra D, ela é analítica e o quê? Dogmática. Próxima questão, 23. Com relação à classificação dos elementos da Constituição. Olha aí, mais um de elementos. Difícil achar, viu, pessoal? É difícil, elementos. Tá? Letra A. Os elementos limitativos são aqueles que correlacionam o Estado individualista e o Estado social intervencionista. Os elementos limitativos são aqueles que correlacionam o Estado individualista e o Estado social. É, pessoal? Tem a ver com isso aqui? É que limitam o poder. Está no quê? Direitos e garantias fundamentais. Letra A está errado. Os elementos compostos pelas normas que regulamentam a estrutura de Estado e de poder são chamados de elementos socioideológicos orgânicos. Elementos formais de aplicabilidade, na letra C, são aqueles que compõem os direitos e garantias fundamentais. Isso aqui vai ser o quê? Elementos o quê? Limitativos. Letra D. Os elementos como o preâmbulo e o ADCT são chamados de elementos o quê? Orgânicos? Não. Pode ser o quê, inclusive, pessoal? De aplicação. Letra E. São chamados elementos de estabilização constitucional. Aqui são relacionados o quê? Instrumentos de Estado de defesa, ou do Estado, defesa dos instrumentos de defesa do Estado, e que buscam o quê? Garantir a paz social.
Perfeito, né? Letra E. Tá tudo bem? Primeira aula, já ver uma matéria dessa, ninguém merece, né? Mas é isso, tá? Pessoal, isso aqui é gostoso, tá? Quem sabe vocês, quando entrar na polícia, vem dar aula aqui de direito constitucional. Porque delegado não quer dar aula de direito constitucional, não. É muito bibibi, delegado não quer, não. Quer correr fácil, do dia a dia, tá? Pessoal, bom descanso, tomem um cafezinho aí, ó, que daqui a pouco tá vindo o Arraiano, tá? Bora.